Olá, eu sou Marcelo Renó para mais um especial de cinema do Estácio.doc. Hoje temos um programa caprichadíssimo com Nelson Pereira dos Santos, filmado ainda por cima na Academia Brasileira de Letras. Então, Nelson, vamos começar pelo começo mesmo, pela tua infância. Como é que era? Parece que a sua mãe te levava para ver os filmes, né, nos cinemas, era muito filme americano, né? O que você lembra dessa época? Bom, a primeira vez que ela me levou, as primeiras vezes, eu ainda estava na barriga dela. Minha mãe e meu pai eram muito apaixonados por cinema. Cinéfilos, a palavra não existia, mas eles eram. Mas eles eram. De verdade, eles viam todos os filmes. Tá? Então, ir ao cinema fazia parte da dieta cultural daquele tempo. Para lembrar que não existia televisão. Não é? Era o passatempo que tinha, praticamente. Né? Claro, Cidade pequena, então, era só aquilo, né, praticamente. Então, Nelson, eu vi uma entrevista tua que você falando, né, que o cinema americano oprimia muito, porque era um cinema muito rico, mas que o cinema soviético também te oprimia, né? O cinema do Eisenstein tinha uma produção muito grande, eram filmes grandiosos e tal, que dava a impressão que não dava para fazer igual, né? E que o que te animou foi o neorrealismo, né? Como é que foi isso? Foi o cinema do Rossellini mesmo? Foi engraçado que os primeiros filmes neorrealistas que apareceram eram os filmes mais comerciais, assim, tipo, acho que é o Bandido, uma coisa assim. Mas, de qualquer forma, já tinha aquela liberdade de realização, já tinha aquela presença do povão das ruas ali e tal, né? Que foi o grande ensinamento do neorrealismo, né? Então, isso que influenciou. É um cinema que não tinha palco, né? Que o cinema americano acabou sendo quase teatral, sempre. Os cenários fechados, mesmo no exterior tinha os campos determinados, né? Enquanto que no cinema italiano, e mais ainda, no cinema italiano do Rossellini, eram vasos comunicantes. Tinha um espaço aqui, saía o personagem para outro espaço, outros personagens, outras histórias, voltavam, tinha aquela coisa toda, uma liberdade só comparável ao do romancista, tipo James Joyce, né, Ulisses, que tudo acontece naquela cidade num dia só, com tanta gente passando, né, ligado através da visão de um personagem. E, mais ou menos um pouco depois, nessa época, teve a experiência da Vera Cruz e algumas outras produtoras, mas a Vera Cruz foi a mais conhecida. E o senhor, na época, criticava muito e tal, a Vera Cruz, a produção dela. E hoje, assim, vamos dizer, tem mais ou menos uns 50 anos que a Vera Cruz acabou. O que você acha que foi o saldo da Vera Cruz? Você viu alguma coisa de positivo naquela experiência? Né? Agora que passou, essa poeira já baixou. Qual é a sua opinião agora? Que na época a gente sabe que você era muito crítico. A Vera Cruz, claro, foi uma experiência muito importante, contribuiu muito para o cinema brasileiro, desenvolver as suas próprias qualidades, etc. A Vera Cruz, quando foi feita, era para ser dirigida por um brasileiro fantástico, chamado Alberto Cavalcanti. Só que ele entrou em conflito logo com os donos da empresa, os italianos, que resolveram importar tudo da Europa, especialmente da Itália. Então, roteirista italiano, diretor de fotografia italiano, cheguei para fazer filme brasileiro. Não é à toa que o filme durou 14 filmes, a empresa. Porque, além de fazer filmes que tinham assim, difíceis para o público, também não prestaram atenção na questão do mercado. Quando eu falo mercado, não é dizer que filme para o mercado, não, fizeram todos os filmes, deveriam ser para o mercado, mas é que o mercado já está ocupado pelo cinema americano, então eles faziam filmes com a seguinte expressão: do Planalto Paulista para as telas do mundo. Esses filmes não saíram de Santo Amaro. Mas a Vera Cruz é um filme fantástico, se chama O Cangaceiro, que eu acho que é o único filme essencialmente brasileiro feito pela Vera Cruz. Esse filme foi um estouro aqui no Brasil, foi um sucesso extraordinário. Foi para o Festival de Cannes, ganhou um prêmio de música, foi exibido na Europa, né? Ficou conhecidíssimo na França. Mas engraçado assim, o Cangaceiro, na época, teve crítica também, que disseram que filmaram em São Paulo o filme, teve algumas críticas disso. Isso, claro. De que ainda era hollywoodiano. Mas era isso mesmo, mas de qualquer forma... Era um avanço. Tinha no sangue do filme, tinha um pingo do Brasil e deu certo. Quer dizer, evidentemente que era um filme bastante
calcada assim, no modelo do western americano. Mas de qualquer forma tinha um charme qualquer de alguma coisa que era bem original e única, que é a cultura brasileira. Então esse filme estourou no mundo inteiro. E vamos falar um pouquinho do começo da tua carreira, que você foi assistente de direção e antes, no começo, acho que em 49, você fez o Juventude. Foi um média-metragem, até engajado mesmo, né? Parece que teve ligação do Partido Comunista direta, né? E você fez muito no peito, né? Você e um amigo fizeram um filme muito em cima do neorrealismo, de sair para as ruas mesmo e tal. Não, mas era mais documentário mesmo. Sim. Era um filme da juventude comunista que ia ter, e teve, em 1950, um grande congresso em Berlim. Então eu recebi a tarefa de fazer um filme sobre a juventude em São Paulo, como ela vivia, em que termos, etc, etc. Eu fiz esse filme. Eu filmei nas fábricas, os jovens operários, claro, nos colégios. Filmei também dentro das Forças Armadas. Eu fazia o serviço militar como no CPR. Levei a câmera, pedi licença e filmei. E deixaram o comunista filmar, as né? tropas marchando, aquela coisa muito engraçada. Mas ali tem uma grande lição de montagem, que é de lá da artilharia, então dá tiros de canhão, dispara o canhão, aí corta para um conjunto de chaminés na moca, saindo fumaça na hora de jogar tudo aquilo para cima, então aquele corte rápido, que parece que os canhões estão bombardeando, né? São Paulo. É uma tapeação da edição, da montagem. E aí você fez assistência de direção até para o Alex Vianney, um filme, e veio para o Rio, inclusive, que era uma coisa que muito paulista não vinha para o Rio trabalhar no cinema, né? Já tinha essa cisão, né? E como é que foi essa experiência de assistente de direção? Te ajudou muito depois? Claro, foi um aprendizado enorme. Porque em 49 eu ganhei uma bolsa de estudos para ir estudar na França. E eu fui com dois colegas, dois amigos, mas eles eram pintores. Quando eu cheguei em Paris, a escola estava fechada. Já cheguei em setembro, as matrículas estavam encerradas. Eu fiquei um tempo em Paris, voltei para o Brasil. Tudo. Agora, tive a sorte de conhecer em Paris um jovem brasileiro da minha idade, né, que estava estudando no IDEC, o Rodolfo Nani. Bem, travado esse conhecimento, né, mais tarde, o Rodolfo Nani terminou o curso, voltou para o Brasil, foi para São Paulo, eu era paulista, para fazer, e foi encarregado de fazer um filme, o Saci, uma adaptação do Monteiro Lobato. E ele me chamou para ser assistente. E aí começou a minha carreira profissional. Porque nessa equipe do Saci estavam lá dois cariocas, um diretor de fotografia muito importante, o Rui Santos, e o Alex Vianney. Tá? Terminado o filme, eles me trouxeram para o Rio. Primeiro para terminar um filme que o Rui tinha começado, e depois o Alex foi contratado para fazer a Grupo Palheira, me convidou para ser assistente. Então eu continuei na minha vida profissional. E em relação ao Rio 40 Graus, que eu falei da Juventude, que foi toda aquela dificuldade, o Rio 40 Graus foi a dificuldade em si, né? Vocês moravam todos no mesmo apartamento e teve que vender o filme em cota para conseguir fazer. Realmente foi um batismo de sangue. Vamos dizer, muita dificuldade, mas eu ultimamente estou querendo revelar uma coisa importante. Por que o Rio 40 Graus foi bem sucedido como empreendimento? Porque havia também dentro da equipe, não é, os amigos, colegas que se ocupavam desse lado. Um amigão de São Paulo também, colega do Colégio do Estado de São Paulo, foi trabalhar no Banco do Brasil, encontro com ele aqui no Rio, e ele também, um grande ator, trabalhando no TBC, tudo isso. E quando eu revelei, ele organizou o projeto administrativo e financeiro da produção. Porque ficou parecendo que o Rio 40 Graus foi uma aventura de uns garotos malucos se juntarem e sem querer deu certo. Não, havia... Sim, tinha uma estrutura, claro. Teve um lado também de muita sorte e esperança, mas é bom lembrar, isso poderá até servir de exemplo,
que não foi uma coisa assim, sem preparação. Tá? Por exemplo, o Ciro e alguns colegas do Banco do Brasil fizeram um orçamento, fizeram um projeto de venda das cotas, quanto pode vender, quantas cotas vendidas para quem puder, a família, claro. É. Meu tio comprou, meu primo, tal, e assim por diante. Também, os atores principais e os principais membros da equipe não recebiam salário, receberam cotas para participação na renda do filme. Uma coisa que o teatro fazia e faz até hoje. E muitos filmes que aconteceram no Rio de Janeiro, né, seguiu mais ou menos esse tipo de realização, né, de projeto econômico, digamos. Bom, isso foi importante. Outra coisa, por exemplo, o Ciro, como ele trabalhava no Banco do Brasil, ele conhecia lá os trâmites legais para importação. Ele vai comprar, naquela época era difícil comprar negativo. De vez em quando chegava uma sorte, né? Você pegou uma brechinha ali de importação, né? Ele comprou, importamos todo o negativo que deveríamos usar no filme inteiro, importamos também todo o positivo para fazer os copiões, né? E ficamos com esse material estocado e filmamos aqui no do tempo. Então foi difícil aplicar o projeto, porque tinha que ter alguma renúncia a muita coisa. Por exemplo, a minha família ficou em São Paulo. A minha mulher e meu filho, eles ficaram em São Paulo. Tinha que morar o Hélio Silva indo, o outro indo. Fomos morar todos num apartamento, e o projeto ia ser tantos meses, mas atrasou isso, continua, conseguimos fazer o filme inteirinho. E foi censurado. E você acha, olhando em perspectiva, que a censura ajudou a divulgar mais e tudo mais, como geralmente acaba acontecendo, da censura mais ajudar o artista que atrapalhar? Você acha que isso te ajudou a vender o filme, a ficar mais conhecido? A censura porque a censura queria acabar com o filme. Claro. Né? Mas como houve uma campanha, uma oposição à censura, era uma época muito política, né? Que antes disso, quando o filme ficou pronto, nós tivemos conseguimos a distribuição da Colômbia, a empresa major americana. Sim. Que distribuía os filmes da Veracruz, se interessou pelo filme legal. Nesse meio tempo, uma denúncia para o chefe de polícia, que o filme era feito por comunistas. Aí o chefe de polícia, que nós já tínhamos o certificado de censura, ele mandou tirar o certificado de censura e começamos então uma campanha para a liberação do filme. Tivemos o apoio de um jornal importante, que era o Diário Carioca na época, né? E o ano era um ano político, 1955, campanha eleitoral para a presidência da República. Quem era o candidato? Juscelino Kubitschek. Né? Então, quem estava no poder? Era o DN, que tinha sido o motor do golpe que matou o Getúlio. Aí o filme ficou no meio dessa briga. Os jornais que apoiavam o Juscelino davam todo apoio ao filme. Os governadores de estado que estavam do lado do Juscelino convidaram o filme proibido. Era proibido em todo o território nacional. Como eu fui a Minas Gerais, fui a Belo Horizonte, fui a Bahia, fui ao Rio Grande do Sul, em Niterói, todo lugar. O governador estava lá, a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais, né? E o filme era um filme proibido. Então, a proibição, como você lembrou no começo, ajudou e muitíssimo. Né? Ajudou porque havia condições de brigar. De brigar, claro. E havia a modéstia parte aqui, poxa, o filme era bom, né? Se fosse um filme qualquer, ninguém ia se interessar em defender. Então, onde eu ia com o filme, as pessoas diziam, ótimo, não pode, esse filme tem que continuar sendo exibido. Você acha que parte da censura, foi porque eles desconfiavam do comunismo, mas você também não, foi parte porque mostrava a favela, né? Mostrava uma realidade que muito político da época gostava de esconder, né? Eu acho que isso também contribuiu para tentarem esconder aquele filme. Claro, basicamente era isso, né? Eles viviam essa coisa do preconceito, né? Quer dizer, não pode, era assim, outra coisa, por exemplo, a Veracruz seja uma opção de filme, mas escondia a realidade social do Brasil, mas no fundo escondia, né? Inclusive todos os preconceitos raciais
né, que não pode isso, não pode aquilo. Não pode. O negro, ator negro, por exemplo, o Grande Otelo era um dos poucos que podiam aparecer e fazer um papel cômico. Mas quando a condição do homem brasileiro nas favelas, né, você vê que é aí que não pode. Quer dizer, o cara se proibia por causa disso. Então, o Chaves dizia assim, aspectos negativos da sociedade brasileira, aspectos negativos. Eu não podia. E isso assim, é uma constante assim, na tua carreira, assim, vendo Rio Zona Norte, trata muito ali da história do Zequete, né? Mas parece que é até mais triste, né? O Rio Zona Norte é um filme bem... É triste. Depressivo, assim, né? O Grande Otelo tem uma história horrível ali. A do Zequete já seria uma coisa um pouco mais agradável. Assim. Você ficou muito colado nele, né? Foi um parceiro. Né? O Zequete foi um grande cicerone para mim. Né? Imaginei o paulista que, sabe, Rio de Janeiro, mais ou menos, né? E o Zequete me levou para conhecer o Rio de Janeiro profundo, né? A Zona Norte, a favela, a escola de samba, o grupo ali que cantava as estações de rádio, né? O grande... Ele foi quase um ponto coautor, de encontro, né? né? Dos músicos, compositores populares. Tá? Então, eu conhecia bem isso, eu resolvi fazer um filme inspirado na vida do Zequete. Agora, o filme ficou muito triste, porque eu carreguei nas cores assim, do compositor, que é sempre lesado. Etc. Agora, quem me desmentiu foi o próprio Zequete, que a vida dele foi muito bonita. Poxa, o Zequete é uma figura maravilhosa. Ele estava sempre inventando coisa nova. Ele ia para São Paulo, voltava, foi morar lá do outro lado da pessoa. Eu sou padrinho do filho dele, do Zé Carlos. Então, o Zequete sempre foi para mim assim, um grande compadre. Muito bom, Marcelo. Se quer ficar feliz, está chateado, vai visitar o Zequete. Vai conversar com o Zequete e as aventuras dele. Aí eu resolvi fazer esse filme sobre o Zequete, porque um dia era aniversário dele. E eu estava na casa da filha dele, ele morava naquela época em São Paulo, mas estava no Rio, só estava meio doentinho assim. E os amigos todos do samba, né, o Estado-Maior do Samba Carioca estava lá, né? O Monarco, todo mundo. Todos eles, o Dito Cruz, o Guilherme Brito, o Cartola, todos ali, Nelson Sargento, Cartola já tinha morrido, Nelson Sargento, todo mundo ali para conversar, Zequete, lá pelas tantas, eles começaram a cantar as músicas do Zequete, em homenagem a ele. Então. Assim, uma roda, assim, né? Mas, claro, eu tinha rolado lá uma feijoada, uma cerveja, tudo assim. Aí eu falei, pô, eu vou fazer esse filme. Vou fazer esse filme. Aí falei, pô, vou inventar, vou fazer um documentário com vocês. Tal, daí começaram a organizar agora para fazer o filme. O Zequete foi piorando de saúde e morreu. Aí no dia do enterro, eu falei com o Noca da Portela, falei, pô, Noca, você vê esse nosso filme, você lembra que tinha falado? Eu lembro, sim, mas não tem importância não, vamos fazer o filme. Eu disse, como assim? A gente faz uma sessão espírita. Então foi isso que eu fiz. Eles se reúnem, põem o chapéu do Zequete ali, eles começam a cantar, e o Zequete aparece. Né? Coisa de Brasil toda mesmo, a sua né? dimensão de artista e criador. Tá? E vamos para o Mandacaru Vermelho, que tem já aquela história clássica, que você foi fazer o Vidas Secas, aí choveu, não dava para fazer Vidas Molhadas ali. E aí você se virou ali, aproveitou a equipe que estava lá para fazer o Mandacaru Vermelho, que é quase um western no Nordeste, assim, até você atua, né? Você tem mocinho, tem bandido. Isso foi um pouco em cima do John Ford, um cineasta que você admira, ou não tem nada a ver, você tentou fazer alguma coisa mais diferente? Como é que foi esse esquema todo do Mandacaru Vermelho? É isso que você disse, está bem clara a influência do western, né? E quando a gente fala em western, a gente pensa em John Ford, claro. Você vai imitar alguém, vamos imitar um grande, primeiro, né? Não um pequeno. Agora, foi uma experiência importante, né, nesse trabalho, mesmo porque
também me fez conviver mais com o Nordeste. Te Com a preparou vida- para Vidas Secas, né? Isso, a vida sertaneja, tudo aquilo, para depois, mais tarde, voltar e fazer o Vidas Secas. A gente vê a diferença até na fotografia, né? Que a fotografia do Mandacaru é que a gente está acostumado a ver. Já até do cangaceiro e tudo mais. E no Vidas Secas não, você e o Luiz Carlos Barreto, que era o diretor de fotografia, inovaram, né? A gente até fez uma entrevista com ele, ele falou do experimentalismo, né? Como é que, parece até que o pessoal da Kodak queria intervir, né? Como é que foi isso? Era o laboratório, né? Porque tem aquela fotografia padronizada, né, dentro das normas do fabricante da película. Né? Então, no caso, todo o estilo fotográfico adotado pelo Barreto é o inventado pelo Cartier-Bresson, que se chama lente nua, nenhum filtro, nada de filtro. Né? E dá o diafragma pela primeira luz do rosto, que no caso o ator, é essa luz. Então, aquela luminosidade do Nordeste, o rosto, por exemplo, da Maria Ribeiro estava dando a possibilidade de ser fotografado, abrindo 6:3. Lá atrás, você estourava o fotômetro. Né? Então, essa que é a ideia. Agora, entre o rosto e o horizonte, né, aquela beleza da caatinga, né, entrelaçada, assim, aqueles galhos, aquela coisa toda, podia dar uma gradação de preto e branco enorme. Né, Não, e dá a mais impressão de escuro, calor. mais claro. Essa luz estourada dá a impressão de Porque não que está tem- fervendo. Não Né? aparece a nuvem. É. Os fotógrafos são habituados, e os laboratórios, a norma estabelecida pelos fabricantes, não era só a Kodak, não, as outras produtoras de negativo também estabeleceu isso. Entendeu? Balancear a luz. Se lá atrás, na 22, aqui está dando 6, então um filtro corta 50%, né? Baixa a luz 50%. E aqui no primeiro plano fica muito escuro. Então tem que iluminar esse primeiro plano. Eles corrigem. Os americanos têm aqueles enormes refletores, né, com a luz branca e tal, arcos voltaicos, né, e dão uma compensação ao sol. Né? Agora os sub aqui, que é aqueles rebatedores de papel alumínio, que dá aquele brilho, que os atores não podiam abrir os olhos. Era um violento reflexo do sol direto nos olhos e uma luz metálica, inexplicável, no primeiro plano. Né? Então, esse que era o sistema de trabalho. E outra coisa, quando se põe aquele filtro, era um filtro amarelo, as nuvens ficavam gordas, assim, ficou a tempestade. Vou fazer um filme sobre a seca com aquelas nuvens, que está ameaçando cair, virar água em qualquer momento. Porque o Mandacaru tem isso. A fotografia do Figueroa, por exemplo, o mexicano, ele faz muito isso. Né? Usa muito esse esquema de trabalho. Era o padrão geral dos westerns, era tudo assim. Fica bonito aquela coisa. Fica bonito, mas não Ela fica põe a verídico. câmera Né? baixa assim, com o chapelão do cowboy. Né? E vocês fizeram experiência também com a música, que a música é muito a música do carro do boi, né? E de som também, né? Não se fazia isso, né? Essas tinha experimentações mais em linguagem, em termos de roteiro e tal, mas não de aspectos técnicos, né? Não, a grande experiência é a seguinte, depois de fazer, já o Mandacaru ainda tem música de orquestra, que é muito boa, do Remo Zaia, é uma grande música. Então, mas no Vidas Secas, que depois de aquele filme editado, montado, não cabia, né? Um dos produtores do Remo falou, ele disse assim, quando é que você vai gravar a música? Eu falei, que música? Eu não entendi, qual era a música? Tem que contratar a orquestra, etc. Eu não conseguia conceber, porque como eu tinha convivido há muito tempo com aquele ambiente, tinha estado lá, eu sabia, a música lá tudo é minimalista. Né? De vez em quando aparecia um rojão de noite assim, pá, e o secretário dizia assim, tem festa na casa do seu Antônio. Então vamos para lá. A gente de noite andava na direção do som que tinha estourado, lá tinha um batizado, um casamento, qualquer coisa assim, e tinha um sanfoneiro. Ou no máximo uma pequena orquestra, assim, com o pífano, um chacoalhinho, eram 3 ou 4 elementos. Qualquer coisa. Era música bem simples. Né? Por lado, né? Sempre quando tinha os filmes
paulistas de cangaceiro, aí eles inventaram o baião, né? Então, sempre aquele grupo Foi ele e baião, Mulher Rendeira. tudo, aí parece que os sertanejos só fazia isso o tempo todo, era dançar o baião, etc. Então, aí eu falei, pô, não vai dar para botar orquestra. Outra coisa, como já tinha sido inventado aquele gravador Nagra, era pequeno assim, e eu levei para lá um técnico de som, Geraldo José, para gravar os sons, todo que ele ouvisse para gravar. Então ele gravou os ruídos do vento na caatinga, passarinho, bicho correndo, não sei o quê, e o carro de bois, andando com aquela lâmina na roda, faz daquele ruído fantástico, parece Começa música. o filme assim, Aí eu usei isso como música, porque eu não conseguia conceber uma orquestra tocando aquela gente pobre, 4 pessoas andando E no na comecinho, caatinga. parece que é uma música mesmo. Assim, Parece música, Aí É um depois som que descobre que é o especial. som, que a gente vê de longe, né? Eu acho que o Viração tem a fotografia e o som como experiências minimalistas. E foi um filme que estourou, né? Acho que o Vidas Secas foi o primeiro teu que estourou lá fora, porque aqui no Brasil já tinha tido Rio 40 Graus e tal, mas o Vidas Secas ganhou o prêmio em Cannes, né? Fez um grande sucesso mesmo, né? E depois, até já em cima do Graciliano Ramos, depois você foi fazer o Memórias do Cárcere. A tua carreira tem muita adaptação literária de grandes nomes, né? Machado de Assis, o próprio Graciliano, o Jorge Amado 2 vezes, o Tenda de Milagres, o Biabá. Você tem esse lado literário muito forte, né? Parece que você queria também ser escritor, né? Esse era um sonho teu de infância, não é isso? Como todo mundo, você tem uma certa ambição assim, no plano da arte, né? Assim, ou música, ou literatura, ou pintura, etc. Né? E você fez também um trabalho em cima do Castro Alves e tal, e agora você assumiu, agora, claro, alguns anos, a cadeira que era do Castro Alves na Academia Brasileira de Letras. Né? Tem um grande significado isso para você, assim, ser acolhido pela classe literária? Como é que foi toda essa experiência? Eu há 2 anos sou acadêmico, né? Para mim foi muito importante, né? Uma grande satisfação, fiquei muito honrado. Na verdade, também é bom lembrar que a academia também tem um propósito de homenagear o cinema brasileiro. Então, tivemos de ser o cineasta que representa o cinema brasileiro aqui, porque a academia tem a ideia de fazer uma academia da cultura, não é apenas a academia escopo, né? da literatura. Abrir mesmo ser uma grande academia da cultura brasileira. Então, esse foi um reconhecimento que o cinema brasileiro representa as culturas. Aí, Nel, você fez também 2 trabalhos em cima do Jorge Amado, o Jubiabá e o Tenda de Milagres. Tenda dos Milagres. Como é que foi trabalhar com esse universo? E também, assim, com a figura do negro, né? Tem muita questão do negro, da cultura do negro, da identidade do negro, numa época que o Brasil ainda tinha problemas em aceitar o negro, né? Um racismo que a gente fingia que não tinha, mas tinha. Como é que foi trabalhar todo esse lado aí da cultura negra? Não, o Jorge Amado, esse foi o escritor mais admirado por todos os cineastas brasileiros. Quando cheguei no Rio, nos começos dos anos 50, eu conheci o pessoal do cinema, não havia um diretor que não quisesse fazer um filme de Jorge Amado. Vários fizeram. Vários fizeram, porque o Jorge Amado era um grande exemplo, né, de temática, etc. Então, por exemplo, o Rio 40 Graus, ele não tem nada a ver com o Jorge Amado diretamente, mas tem como inspiração, quer dizer, um filme que os elementos básicos dos livros do Jorge naquela época, do Jubiabá, Capitães da Areia, estão lá no Rio 40 Graus. Né? Aí, quando eu tive a sorte de ter um milionário bancando um filme meu, o Ronald Levinson, ele falou, Nelson, qual é o filme que você quer fazer? Então, você precisa de $1 milhão. Tá? Naquele tempo era baixo, que hoje é $1 milhão. Nem tanto. Não há muita coisa. Então, qual é o filme? Então, é o Tenda dos Milagres, está fechado. Sonho de qualquer diretor. Aí eu fui lá para a Bahia, tá, conversar com o Jorge, e trabalhei com ele, fizemos o roteiro juntos. Tal. Eu já conhecia o Jorge antes de outros momentos de cinema.
E foi uma experiência ótima. Trabalhamos no roteiro, o filme foi todo filmado lá na Bahia. Ele participando de tudo. Depois, mais tarde, eu fiz o Jubiabá. Esse Jubiabá foi uma produção francesa. Né? Você teve algumas, né, produções francesas, Quem é Beta, Quem é Beto, Jubiabá. Cuiabá, Como é Gostoso Nosso Francês, teve também, A né? terceira mais do Rio. Não, Como é Gostoso Meu Francês deveria ser uma coprodução com a França, Acabou não mas sendo. acabou não sendo porque o acordo de coprodução entre os dois países não estava pronto, aí tive que fazer o filme, fui fazer depois com outros meios. Que Tá? teve diálogos do Humberto Mauro em Tupi, né? Foi. Ele entendia muito Tupi, né? Roberto Mauro. Roberto, eu devo muita coisa ao Roberto Mauro. Primeiro eu devo a Câmara do Rio 40 Graus. Foi ele que arrumou. Foi ele que deu a Câmara do Instituto Nacional do Cinema Educativo. E depois, como era gostoso do meu francês, né? Ele que fez a versão dos diálogos para o Tupi. Né? E o filme é quase todo em Tupi, né? Mas totalmente. Teve um pouquinho de francês e português. 5 diálogos em português. Né? Para o Memórias do Cárcere, que foi a tua segunda adaptação do Graciliano Ramos, de igual sucesso, né? Também estourou lá fora e tal. Eu até estava falando contigo em off, que eu acho que o teu cinema tem dois lados claros, assim, de muita questão social, praticamente todos os seus filmes têm muito forte isso, e também de relevância das culturas em geral marginalizadas, né, na estrada da vida da cultura sertaneja, praticamente todos têm isso. E o Memórias do Cárcere tem isso, e tem também o lado inverso, quando os presos aceitam o Graciliano e ajudam ele a publicar o livro dele, né, eles que escondem as páginas para não ser pego e tal, né, isso eu nunca vi em outro filme brasileiro, né. Como é que foi trabalhar ali até com o Carlos Vereza? Como é que foi toda essa experiência do filme que estourou lá fora, fez um sucesso enorme? Não, acho que o Memórias do Cárcere foi uma experiência muito importante na minha vida, e grande, tempo muito, muito grande tudo, né? O filme, o número de personagens, Um a escopo história. enorme, Tá. A ideia era a seguinte: quando começou a ditadura aqui, no ano de 64, eu tinha em ano do Vidas Secas, de Cannes, ganhou o prêmio Cannes. E aqui no Rio eu ganhei o prêmio do governador Lacerda, que era o governador, que tinha apoiado o golpe, mas depois brigou que os militares tomaram o poder e não estavam com vontade de sair dali, né? Então ele ficou contra. E ele me deu o prêmio. Quando ele deu o prêmio do Vidas Secas, ele perguntou: que filme você quer fazer agora? E eu, assim, um pouco para contestar, né? Dizer assim, eu quero fazer Memórias do Cárcere. Por que Memórias do Cárcere? Porque é um filme que conta a ditadura dos anos 30. Outra ditadura. Então é bom contar agora de cara, que está começando uma outra ditadura, contar como foi horrível existir uma ditadura aqui no Brasil. Tá? Ele topou a ideia, assim, então vai lá para a Ilha Grande, ver o presídio e tal, vamos lá para... Mas naquele momento eu não tinha condições de produzir o filme, ou mesmo de realizar. Eu não me achava capaz de fazer aquele filme daquele tamanho. Quer dizer, 20 anos depois, eu fui fazer o filme. E a ditadura também não ia te deixar fazer, né, o Memórias do Cárcere, né? A ditadura crescendo, ela ia te deixar... Não podia, claro. Era uma ilusão. Aí quando o filme foi feito, foi o ano de 84, o último ano... Já terminando, no Figueiredo ali, Era Figueiredo, o filme, era um movimento nas ruas, diretas já, e o filme foi lançado nesse momento, teve um grande público também. Foi um filme que acompanhou a pulsação política da sociedade brasileira. E a gente, vou falar agora teus projetos futuros, né? Você está terminando, né, o projeto do Tom Jobim, que você ia fazer, parece que ia ser 2 filmes, não sei se vai ser mais, você está fazendo com a Miúcha, como é que está ele? Tem previsão de lançamento? O projeto era semelhante ao que eu fiz com o Sérgio Buarque. Né? Um é o retrato afetivo dele, criado pela família do Sérgio, e o outro é o livro dele mais conhecido, né? O livro que abriu todo o pensamento dele a demonstrar, que é o Raiz do Brasil, né? Com a história da vida política e social do Brasil do século XX, que é um pouco o que ele viveu no começo do século, quase fim do século. Então, era a vida dele junto com a vida do país. Agora, pensei em fazer com o Tom o seguinte: um retrato afetivo, contado pelas
três mulheres importantes da vida dele. A irmã, a primeira esposa, a Tereza, e a viúva, que é a Ana Jobim. Sim. Então, cada uma contando a vida do Tom, do jeito que elas quisessem. Tá? E o outro filme seria um filme de montagem, a música do Tom, executada, cantada em muitas culturas, não só na nossa, mas, né, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na América Latina. Se torna mundial. A Rússia, não sei aonde. Tem todo o Tom em três atos, seria também três atos, seria tematicamente dividido. A música do Tom sobre o Rio de Janeiro, o Tom, a mulher, né, e a natureza. Os três temas mais importantes da obra do Tom. Agora, esse segundo não deu para fazer, porque o primeiro demorou tanto para conseguir o dinheirinho. Só agora que eu comecei em 2006, agora que eu estou terminando. É comum nisso, esses projetos demoram 2, 3 anos, né? Coisa Pois dessa aí. Fica... E o lançamento do filme? Não, fim do ano agora. Fim desse ano já? Já daria tempo, né? E falar em geral, assim, quais seriam as suas influências no cinema? Às vezes falar influência, o cineasta não gosta de falar essa palavra, mas de quem você mais gosta? Qual é o cinema que mais te atrai? Fora o neorrealismo, né, que já foi falado. Assim. Tem algum que te enche os olhos, pode ser até atual, que te ajudou a ser o cineasta que você é, ou que você gosta do cineasta que gosta? Eu, para dizer a verdade, eu procuro ver os filmes brasileiros. Não dá para... Tem muita coisa boa em todos os lugares, mas não tem mais interesse. Teu prioridade é o brasileiro. Não tem mais interesse. Por que o cinema brasileiro? Porque quero ver como os temas da minha predileção, né, da nossa sociedade, como os colegas estão tratando. É isso que me interessa, saber que tanto jeito. Isso aí tem uma coisa importante hoje, né? É o pluralismo do cinema brasileiro. Nos anos 50, 60, uns 15 diretores, assim, então ver o filme do Glauber, ver o filme do Rui Guerra, do Leão, da coisa, tá? Ver o filme amigos, de São Paulo, né? ver o filme. Hoje tem muita gente fazendo filmes bons, uma diversidade temática enorme. Isso, né? Te agrada? Que tem cineasta que se sente incomodado com isso. Você viu com bons olhos o cinema brasileiro? Claro, poxa. Mas por que não agradaria? Acha que você falta acha? Unidade? Eu acho que a gente está numa enorme fase, talvez a melhor. Eu também acho. Honestamente, tem muita gente que não. Quando eu falo isso, as pessoas acham que a época do cinema novo era mais rica, que tinha mais ideologia. Eu acho que hoje é justamente esse pluralismo que me interessa mais. Eu acho que pluralismo não falta ideologia, não. Tem até de direita, que antigamente predominava uma ideologia revolucionária, transformadora. Hoje também tem uma ideologia. Mas isso que o cinema é rico por isso, porque tem de tudo. Né? E tem, enfim, é um cinema que tem... Acho que você vê com bons olhos? Eu vejo muito... E é um cinema muito bom mesmo. Modéstia à parte, o cinema brasileiro é um dos melhores, simplesmente porque ele é uma expressão de uma cultura riquíssima, multifacetada, doida, maluca, composta de coisas. Não existe isso em outras partes do mundo. E com outra vantagem também, é uma cultura completamente livre, de rígidos pensamentos estéticos, ideológicos, religiosos, políticos, somos bastante, graças à nossa formação, nosso sistema, somos bastante abertos, né? E invejados. Não é brincadeira, não. Eu tenho viajado, sempre viajei e tal, eu sei que a coisa mais, assim, que impressiona, que impressiona e admirada é realmente a nossa realidade, a nossa cultura. E cada vez mais forte, né? Cada vez mais em ebulição. Acho que esse
esse discurso está bom para encerrar, né? Bom, então agradecemos aqui a presença do Nelson Pereira dos Santos. Muito obrigado, Nelson. Obrigado a você. Um abraço e até o próximo Estácio.doc.